Bem-vindos, meus caros alunos, a mais uma aula, aliás, a primeira aula de estatística. A primeira aula de estatística, com o lema de que sem paciência não há sabedoria. Então, vamos começar agora um percurso de paciência durante 45 minutos para adquirir conhecimentos sobre os conceitos básicos de estatística, a fim de que possamos implementar com sabedoria conhecimentos de estatística. Como este pescador aqui que está na imagem, ele já tem a sabedoria, ele adquiriu conhecimento de pesca e agora ele já sabe pescar. Ele teve o conhecimento, agora sabe pescar. Então, nós vamos adquirir conhecimentos para depois saber implementar esses conhecimentos estatísticos. Então, vamos começar. Esta é a aula 1 sobre conceitos básicos de estatística. Vamos começar pelo problema, que é o primeiro método estatístico. A priori dizer que o nosso objetivo é ensinar a formular perguntas claras e objetivas e mensuráveis, introduzindo conceitos básicos de estatística descritiva. Todo o problema estatístico deve ser claro, objetivo e mensurável. Então, ainda aqui na fase do problema, que é a primeira fase do método estatístico, aqui vamos tratar de conceitos, Então, conceitos básicos de estatística. Então, aqui na fase do problema, vamos procurar definir o que é problema. Problema é a questão inicial que se deseja responder. É a questão inicial que se deseja responder. Então, segundo esta altura. Então, aqui estamos a falar de problema estatístico. Um problema estatístico deve ser mensurável, como diz aqui. Um problema deve ser mensurável, não só claro, não só objetivo, mas também mensurável. Deve ser mensurável. Então, o problema, mensurável, objetivo, claro. É a questão que se deseja responder. Depois do problema, passamos para a fase do plano, que é o planeamento. O plano é um conjunto de etapas metodológicas para responder a este problema. Então, esta fase de planeamento já corresponde à segunda fase do método estatístico. Segunda fase do método estatístico, aqui só tratamos de conceitos. Mas vamos ver mais à frente que é isso mesmo. Então, o planeamento é a segunda fase do método estatístico. A primeira fase é o problema. Então, nós temos um problema. Até aqui diz critérios de um bom problema. E estamos a falar aqui. Deve ser quantificável. Deve ser objetivo. Não pode ter vários significados. Não pode ser ambíguo. Deve ser objetivo. E se for
e se for um objetivo específico, melhor. E deve ser relevante. Deve ser relevante social ou cientificamente. Então, é isso. Então, aqui tem um exemplo. Qual é a média de rendimento mensal das famílias em Machava, quilômetro 15? Média é uma medida estatística mensurável. Rendimento mensal também mensurável. Então, os problemas na área de estatística devem ter um aspecto, deve ser mensurável, né? Deve poder ser mensurável, traduzido em número. Depois aqui temos mais fórmulas. Temos aqui a média, a aritmética. Aqui a média não é esta aqui. Tem um traço em cima, só que eu escrevi assim porque não sei pôr o traço em cima do X. Mas a média, deixa eu ver aqui no livro. A média é assim, como está aqui. Tem um traço em cima do X, como vem. Só que eu como não consegui, então deixei assim. Então a média é igual a somatório dos dados, né, sobre o número total de dados, onde cada dado são os valores observados. São os valores observados e N é o número de observações, ok? Ou seja, XI são os dados, né? O que se recolheu, o que se observou, o que se registrou. Enquanto N é o número de observações, número de registros. Então, isso é a média aritmética. Existe a média ponderada, média harmônica. Esta é a fórmula da média aritmética. Depois temos a mediana também, que é o valor central, quando os dados são ordenados. Se N é ímpar, então posição vai ser posição da mediana, né? Vai ser N, né? Número de observações ou registros, mais 1 dividido por 2. Se N é par, a média dos dois valores centrais, né? A média de dois valores centrais. Vamos ver isso com a média dos valores centrais, ok? Então, a moda é o valor que ocorre com maior frequência. Às vezes a pessoa não entende bem essa parte. Há pessoas que pensam que simplesmente moda é o valor que aparece mais. O conceito diz que a descrição do conceito, aqui na descrição do conceito de moda, diz que é o valor que ocorre com maior frequência, que muita gente ignora esta parte. Maior frequência, ignora essa palavra aqui. Maior frequência, ignora. Eles pensam que é o valor que ocorre com frequência. As pessoas confundem a moda ser o valor com maior frequência com a moda ser o valor que ocorre com frequência. A moda não é o valor que ocorre com frequência, a moda é o valor que ocorre com maior frequência. Então temos aqui a variância e o desvio padrão. Aqui a variância é esta fórmula aqui, que é o somatório de cada observação menos a média. É o somatório de cada observação menos a média do conjunto de tal observações, de tal observação. É o somatório de cada dado do conjunto de observações menos a média desse conjunto de observações, e
Sim, faz-se isso, né? Cada dado do conjunto de observações menos a média dessas observações, depois ao quadrado. Então, se forem 5 dados, né? É o primeiro dado, fica aqui, o segundo dado fica aqui, o terceiro dado. Fazemos esse cálculo para o primeiro dado, para o segundo dado, para o terceiro dado, e cada dado que colocamos aqui menos a média, depois ao quadrado. Então aqui desvio padrão, menos 1. Lembrar que isto é variância para a amostra, porque por isso que aqui vem, no denominador vem menos 1. Então até aqui já calculamos a variância, até aqui. Aqui nessa primeira fórmula já calculamos a variância. Agora o desvio padrão é aqui. Essa é a fórmula do desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada deste cálculo, desta primeira fórmula. Então, vamos passar por um exemplo. Então, a média, né? Aqui temos os dados brutos. Aqui eu estava a falar anteriormente. Temos aqui os dados brutos e já não estão organizados. Não. Então, queremos calcular a média. O que fazemos? Somamos todos esses rendimentos, dados de exemplo, rendimentos mensais e meticais de 10 famílias em Machava, quilômetro 15. Então, esses são os rendimentos mensais. Podem ver. Então, vamos calcular a média. Qual é a fórmula da média? A média é o somatório de todos esses dados, né? De todas essas observações, todos esses registros. Somamos isto e dividimos pelo número de observações, número de registros que temos aqui. Neste caso, são mesmo registros, aquilo que registramos dos rendimentos mensais de cada família. Então, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dados. São 10 dados brutos. Então, a média é o somatório de todos os dados brutos registrados, ou de todos os dados registrados, a dividir pelo número de dados que temos. Então, como fizemos aqui, somamos os rendimentos mensais e dividimos pelo número de rendimentos. Nesse caso, a variável são rendimentos mensais. Então, somamos todos os rendimentos mensais coletados e dividimos pelo número de rendimentos mensais. O número total de rendimentos são 10. Então, calculamos e dá 3.190. Então, mediano. Para calcular a mediana, vimos antes que temos que saber se os dados são ímpar ou par. Então, aqui é 10, é par. Então, vamos procurar os dois valores centrais. Né? Dois valores centrais. Quais são os dois valores centrais? 1, 2, 3, 4, 5. Será que é este? Vamos ver. Deste lado 4, deste é isso. Então, o que fazemos? De acordo com o que fizemos, aqui diz se n é par, a média de dois valores centrais. Então, o que significa? Vamos somar esses dois valores centrais e dividi-los por 2. Aí vamos ter a mediana, como fizemos aqui. Aqui é 3.100 e 3.200. Porque ordenaram os dados. Os dados aqui já estão ordenados. Deixa eu ver. 3.000. O menor valor é 2.800. Não, menor é 2.500. Os dados já estão. Deixa eu fazer vamos fazer direito.
isso. Então vamos ordenar, né? Menor valor aqui é 2.500, 2.500, depois 2.800, mas quantos 2.500 existe? É só um, depois 2.800, depois de 2.800 passa para 2.900, 2.900, depois de 2.900 passa para 3.000, 3.000, depois de 3.000 passa para 3.100, 3.100, depois de 3.100 passa para 3.200, depois de 3.200 passa para 3.200, passa para 3.500, não, 3.300, depois de 3.300 passamos para 3.500, não tem 3.400, depois de 3.500 passamos para 4.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então falta um dado aqui. 2.900, 3.300. Tem 2.900, tem 3.300. Deixa eu ver. 4.000. Não, 2.900. Depois temos 3.300. É um também. Depois temos 3.100, que é um também. Depois temos 3.600. Este que faltava. 3.600. Então, valor central é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. É isso. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então é isso. Então é isso que fizeram aqui. 3.100, para ver o que eu estava a dizer. Então, como o número de dados é par, né? Então somamos os dois valores centrais, que são esses, 3.100 e 3.200, e dividimos por 2, vai dar 3.150. Esta é a mediana, o valor central. Então, a moda, aqui não há repetição, não há repetição de dados, não há maior frequência de dados, não há repetição. Não há valor que se repete com maior frequência. Sim. Aqui, com relação à moda, quando se diz que não há repetição, está-se a dizer que não há valor que aparece com maior frequência. Então é isso, não há moda. Então, desvio padrão é isto. Temos a média. A média aqui deu 3.190. Então aqui o que vai ser? Aqui, como fizemos naquela fórmula, dissemos que variância, né? Que queremos calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, temos que calcular a variância. Vamos calcular a variância. Então, o que fazemos? Por exemplo, pegamos o 3.000, esse 3.000, menos 3.190, que é a média. A média é esta média aqui, este valor aqui. Calculamos a média. Antes de começar a calcular o desvio padrão, calculamos a média. Então,
fazemos este valor menos a média ao quadrado. Aqui quadrado, aqui faltava o quadrado, houve um lapso. Aqui faltava por entre parênteses e depois ao quadrado, como está nesta. Mas aqui parece que são dados. É a amostra. Então, fica 3.000 menos a média ao quadrado, como está aqui. Depois 3.500 menos a média. 3.500 menos a média ao quadrado. Depois 4.000 menos a média ao quadrado. Depois 2.500 menos esta média ao quadrado. Depois 3.200 menos esta mesma média ao quadrado. Depois o resultado, né? Somamos, este sinal somatório, somamos, o resultado dividimos por número de observações, que é 10, menos 1, por isso aqui dá 9. Aqui é 10, este 9 é igual a 10 dados, que são estes, 10 destes dados, menos 1. Então, a raiz quadrada do resultado disto vai dar aproximadamente 450. Então, tem aqui um exercício, cada aluno deve propor uma questão de biologia relacionada ao seu contexto, rendimento, saúde, educação. Propor uma questão, um problema. Então, por exemplo, qual é a média de horas de estudo semanal dos estudantes da Escola Técnica de Machado? Passo seguinte: coletar dados e explicar a fórmula da média, mediana e desvio padrão. Podem ser dados hipotéticos, dados fictícios. Agora vamos explicar isso tudo. Aqui tem uns livros, vocês podem consultar. Aqui vamos explicar isso tudo que nós vimos, né? Agora que vamos começar a usar, vamos explicar tudo que nós vimos do princípio ao fim. Então, o que nós estávamos a fazer? Primeira etapa que nós devemos seguir no método estatístico e depois do problema. Nós temos o problema. Temos o plano. No plano, nós temos que procurar saber qual é o tamanho da população. No problema, temos que ter a variável, uma variável quantitativa. Existem variáveis que não são quantitativas, existem variáveis que são qualitativas, não quantitativas. Então, aqui são variáveis quantitativas. Então, nós temos esse problema que se refere a uma variável, né? Quantitativa. Então, na fase de planeamento, nós temos que saber qual é essa variável que nós queremos estudar. Nós temos o problema. Mas esse problema tem que ter uma variável quantitativa. Então, resumindo, né? Na estatística, né? Resumindo, né? Nós temos um problema, queremos saber um problema, temos uma questão. O nosso problema, a nossa questão. O nosso problema aqui é a nossa questão. Então, para nós resolvermos aquele problema, temos que ter um plano para resolver aquele problema. Só que nesse plano tem que constar qual é a variável que vamos estudar. Qual é a variável quantitativa que nós vamos estudar. E essa variável tem que ser quantitativa, porque nós não vamos calcular a média de uma variável qualitativa, por exemplo, azul. Azul é uma variável qualitativa. Não vamos calcular variáveis de cor. Não, vamos calcular variáveis de quantitativas. Então, no planeamento temos que ter as variáveis, temos que ter variáveis quantitativas, temos que ter a população, a amostra, os instrumentos que vamos usar para recolher os dados. Então,
Então é isso. Então, vamos supor que nós já temos o problema, temos o plano, né? O nosso plano. Então, temos o nosso plano. Então, nós recolhemos esses dados, né? Esses dados aqui. Recolhemos esses dados. Esses dados são brutos. Vamos lá no campo, observamos. Então, só registramos os dados. Estes aqui. São dados brutos. Só registramos aquilo que apanhamos. Aquilo que conseguimos, dos dados quantitativos ou das variáveis quantitativas, registramos. Depois vamos ordenar tais dados. Este é o segundo passo. O primeiro passo, na fase de coleta, né? Na fase de coleta, esta é a fase de coleta, né? O segundo passo é ordenar os dados. Né? Ordenamos os dados. Depois de ordenar os dados, fazemos a distribuição de frequências. O que é a distribuição de frequências? Procurar saber quantas vezes ocorrem esses tais dados que registramos. Então, assim como já está ordenado, já é mais fácil o nosso trabalho de identificar a frequência absoluta dos dados, ou a frequência dos dados. A frequência absoluta dos dados, sim. Então, assim fica difícil, por exemplo, nós sabemos aqui que a nota 10 valores, né? Estamos a falar de a nota 10, não sei se é valor ou quê. A nota 10 ocorre duas vezes, porque aqui já está ordenado, já tem aqui 10 duas vezes. Aqui é difícil. Temos que procurar aqui tem 10, depois aqui também tem 10. Para procurar 15, quantos 15 até aqui não. Assim já está fácil. Então, quantas vezes se repete 10? Duas vezes. Quantas vezes se repete 12? 12, aqui contamos 1, 2, 3. Então é só escrever aqui 3 vezes. 14, 3 vezes. 15, 2 vezes. 16, 2 vezes. Então aqui se escrevemos a variável aqui. Aqui é a coluna da variável. Escrevemos aqui os dados da variável. Depois aqui escrevemos a frequência. Aqui é a coluna das variáveis, aqui é a coluna da frequência absoluta. Coluna da frequência absoluta. Depois, vamos multiplicar, né? Calculamos, né? 10 vezes 2, né? Vamos ter o resultado. Frequência absoluta vezes, né? Para saber, mas vamos ver isso mais tarde. Ok, vamos passar. Você está a tentar agora a lógica, né? Depois de nós fazermos a distribuição, vamos parar por aqui, essa parte aqui. Então, já sabemos a variável, essa coluna da variável, já sabemos quais são as variáveis. As variáveis colocamos aqui, que ocorre. Depois aqui escrevemos a frequência absoluta. Quantas vezes ocorrem tais variáveis? E aqui escrevemos o total. Depois de fazer a distribuição de frequências, este passo 3 chama de distribuição de frequências, onde registramos os dados que ocorrem, depois aqui as frequências. Depois disso é que procuramos identificar a moda. O que é moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Então, como já temos aqui a frequência absoluta, podemos ver quais são os valores que ocorrem com maior frequência. Então é fácil. Né? É só ver aqui. Frequência absoluta é 2. Aqui é 3. 3, 2, 2. Então,
Os valores que ocorrem com maior frequência são 12 e 14. 12 e 14. Por quê? Porque as frequências absolutas são 3, 3. Para 12 e 14. Então, são esses valores que ocorrem com maior frequência. Depois de tudo isto, depois de Tramonta, podemos calcular a média populacional. Qual é a média populacional? A média populacional é a soma de todos os dados. Todos os dados. Vamos somar esses dados todos aqui. Somamos esses dados todos, vai dar 160. É isso. Então, aqui, quando nós multiplicamos, aqui já tem 160. 160. Então, o número de observações é 12. Podemos, a frequência total de frequência absoluta já é o tamanho da amostra, o tamanho da população. É 12. Podemos contar. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas fica mais fácil já com essa distribuição de frequência, já podemos ter o tamanho da população da amostra. Aqui fica 12. Né? Também fica 12, que é esse 12 que pusemos aqui. Agora, o somatório dos dados podemos ter aqui. Né? Somatório de todos os dados. Xx é este aqui. São os dados que ocorrem. Os dados que ocorrem dos dados, né? Do conjunto de dados. Então, nós fazemos assim. Podemos multiplicar frequência absoluta pela variável, que aqui é a nota. Frequência absoluta pela variável. Então, o produto, né? O resultado pomos aqui. O total escrevemos aqui. Então, aqui já temos o tamanho da população. E aqui temos, o tamanho da população da amostra. E aqui temos o somatório dos dados da população ou da amostra. Né? Então, temos a média amostral, que é este μ. Quando é média amostral é este aqui. Quando queremos calcular a média de uma população, usa-se esse sinal. Quando queremos calcular a média de uma amostra, usa-se aquele sinal que eu disse, este aqui, que tem um tracinho em cima. Eu que não consegui escrever. Tem um tracinho em cima. Então é isso. Tem um tracinho em cima. Então, esta média amostral. A fórmula, o que muda são os sinais, por exemplo, se aqui pusemos tamanho da... Se o número de dados é da amostra da população, o que muda é o sinal, né? Se estamos a tratar de população, queremos calcular a média populacional, o símbolo da média populacional é este. O numerador se mantém, o denominador é N maiúsculo, que é do número de observações ou de dados. E se for para calcular a média amostral, é aquele sinal que eu disse, X com tracinho em cima, o numerador aqui se mantém, o denominador é N minúsculo, que representa o número de observações. Então, depois de calcularmos a média, calculamos a mediana. Sabemos que a mediana, se os dados, neste caso os dados são ímpar ou par, são 12, é par. Então, a mediana são os dois valores centrais a dividir por 2, ou seja, calcular a média de dois valores centrais. Dois valores centrais são 12.
Então, 1, 2, 3, 4, 5. São 12, né? 6. Então, estes dois aqui. Então, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 14 mais 14 dividido por 2. Então, se fosse ímpar, já sabemos, era para usar aquela fórmula. Vimos aqui. Era para usar aquela fórmula N. Aqui N. Se N é ímpar, é só usar. Fazer N mais 1 dividido por 2. Então, contar para saber qual é a posição. Por exemplo, se aqui fossem 13, seria assim. Seria 13. Seria 13 mais 1. 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, era só contar da primeira até a sétima posição. Tá vendo? Então, era só contar até a sétima posição. Ser mais prático. Se fossem 13 dados, né? Faríamos 13 dados mais 1, 14, a dividir por 2, dá 7. Íamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima posição. Seria aqui. Se fossem 13 dados, aqui são 14. Então, aqui, sétima posição, então essa seria a mediana, se fossem 7 observações. Então, o tempo já foi. Então, é isso. Depois de calcular a mediana, podemos calcular também a variância e o desvio padrão. A variância e o desvio padrão pode ser para a população, pode ser para a amostra. Só variam os sinais para a população, variância com este sinal, para a amostra, variância este sinal. Para a população, o número de observações é N maiúsculo, para a amostra, o número de população é N minúsculo, menos 1. Então, é isso. Então, aqui foi calculado, deu isto. Então, coeficiente. Depois de calcular a variância do desvio padrão, calcula-se o coeficiente de variação, que é a divisão entre o desvio padrão, né? Está vendo aqui? Este desvio padrão é este aqui. Porque aqui estamos a trabalhar com população já. Se nesse coeficiente de variação tem este desvio padrão deste jeito e esta média da população deste jeito, então significa que estamos a trabalhar com censo. Estamos a trabalhar com população. Então, o coeficiente de variação é igual a desvio padrão sobre a média. O coeficiente de variação é igual a desvio padrão da população sobre a média da população vezes 100. Ou coeficiente de variação é igual a desvio padrão da amostra sobre média amostral vezes 100. Neste caso, o coeficiente de variação é igual a desvio padrão da população sobre a média da população vezes 100, que foi calculado, deu isto. Ok? Então, depois disso, podemos calcular a amplitude total, mas aqui já, quando os dados não estão agrupados, a amplitude total aqui não é muito importante. Agora, a amplitude total é importante quando se trata de classes. Vamos trabalhar com classes agora. Primeiro passo, quando nós queremos trabalhar com classes, trabalhar com classes, primeiro que temos que fazer, depois de coletar os dados, ordenar os dados, primeira fase que temos que seguir, depois de coletar os dados e ordená-los,
temos que calcular a fórmula de Sturges, que é K igual a 1 mais este valor vezes logaritmo de 10 vezes N. N é o número de observações, como já disse. Aqui deu 6, né? Então, aqui vai dizer que vai haver 6 classes. Tem que haver 6 classes, aproximadamente. Depois sabemos que vai haver 6 classes. Calculamos a amplitude total, né? Que nos dados ordenados que tivermos é o maior valor menos o menor valor, que vai dar isto. Então, agora, a terceira fase é calcular a largura das classes. A largura das classes. Largura das classes. A largura das classes, que é representada por H. Então, largura das classes é igual à amplitude total, que é este, a dividir pelo número de classes. Então, daqui este valor, a amplitude total, a dividir pelo número de classes, que vimos anteriormente, que é 6, e vai dar este aqui. Então, a largura das classes vai ser 3.333. Então, depois disso, fazemos a distribuição de frequências. Calculamos a largura de classes, que é para fazer a distribuição de frequências por classes. Antes fizemos a distribuição de frequências, aqui fizemos a distribuição de frequências sem classes. Agora nós queremos fazer a distribuição de frequências por classes. Então, menor valor é 5.000. 5.000 mais a amplitude da largura da classe, que é 3.333. Vamos ver aqui. Vamos somar um bocadinho aqui. 5.333. Então fica aqui. Então vamos somar 5.000 mais 3.333 dá 8.333. Então aqui houve um lapso. Então aqui devia ser 8.333, né? Até devia ser 8.333. Depois aqui tinha que adicionar mais um valor, tinha que ser 8.334 aqui. Ou podíamos pôr logo, mas tudo bem. 9.000, para não ter valores assim muito, sei lá, esses valores assim, logo pusemos 9.299. Depois aqui começa com 10.000. Tudo bem. 10.000. Depois somamos. Vamos para. Deixa eu ver. Depois o autor fez 10.000 mais 3.333. Deu 13.333. Ele preferiu por 14.999. Depois começar logo 15.000. Ok, tudo bem. Então, depois disso, ele procura ver. Aqui não temos os dados. Eu vou organizar melhor para vocês essa informação. Vou organizar melhor. Vou vos mandar. Então aqui
nos dados brutos e ordenados, nos dados ordenados que nós escolhermos, temos que ver qual é a frequência absoluta, qual é a frequência dos dados neste intervalo. Então, quais são os dados que estão nesse intervalo, nesta largura de classe? Nesse caso são 6. Neste caso são 10 dados que estão neste intervalo de classes. Neste caso são 8 dados que estão neste intervalo de classes. Depois calculamos o ponto médio. O ponto médio é o menor valor da classe mais o maior valor da classe dividido por 2. Dá este. Aqui fazemos a mesma coisa na segunda classe. O menor valor mais o maior valor dividido por 2 vai dar este. E assim sucessivamente. Aqui escrevemos o total da frequência absoluta. Depois, aqui é a coluna do produto. Aqui vai ser o ponto médio vezes a frequência absoluta. Quando havia distribuição sem classes, nós fazíamos a frequência absoluta vezes a variável, né? A variável. Fazíamos a frequência absoluta vezes a variável, que ficava aqui. Porque como são classes, vai ser frequência absoluta vezes o ponto médio desta classe, que vai ser aqui. Então, aqui vai ser a coluna do produto. Então, vai ser o total, vamos ter o total aqui. Esse total aqui vai ser o somatório, vai ser como o somatório de todos os dados, né? São salários, né? São salários. E aqui vai ser o número de observações. Aqui. São 30 observações. Depois disso, podemos calcular a moda. É fácil, quando temos a distribuição de frequência. A tabela, né, de distribuição de frequência já é fácil. A moda onde está, é só ver onde é que a frequência absoluta é maior. A moda é aqui neste intervalo, entre 10.000 a 14.999. Média populacional é só usar a fórmula, né? É só ter cuidado com os sinais, né? Se for média, aqui é média populacional, aqui é média amostral, né? Então, é só considerar. Quando for média populacional e amostral, é só considerar os respectivos sinais. Depois podemos calcular a média. Cansada de classes. A média, neste caso, vai ser. Aqui calculamos a média de média 15 menos 6. Média. Aqui é um lapso aqui no. Aqui não pus a fórmula aqui. Vai ficar para TPC ele dizer mais tarde na próxima aula. E calculamos desvio padrão com aquela fórmula que falamos anteriormente. Coeficiente de variação falamos anteriormente. E a coeficiente de variação é com base no desvio padrão. Então é isso. Então é isto. Este aqui. Pronto, então até a próxima. E obrigado pela paciência. Até ultrapassamos os 45 minutos e ainda não está bem explicada a aula, então vamos explicar melhor com mais tempo.